Olha lá, pediram para mim gravar o relato e eu estou viajando, então agora perdi um tempinho para gravar. Então tudo começou quando eu estou transcrevendo a Sutra da Cura, naquele conceito de sanfona, né? Você começa escrevendo aqui e vai escrevendo em todas as páginas. Esse aqui é só um exemplo. Continua virando atrás e termina aqui. Para isso você tem que calcular quantas páginas é preciso. Eu calculei tudo, mas depois resolvi mudar no meio do caminho. Eu vi que não ia dar certo. Então, para dar certo, tinha que introduzir 2 páginas novas. Em resumo, ia ficar 2 páginas em vazio. Então, eu falei, mas alguma coisa não está certa. Aí eu vi o que estava escrito na última trecho da Sutra que eu já tinha escrito. Aí, e onde continuava depois das 2 páginas em vazio. E o texto era o seguinte: quando você deves conscientizar a imagem verdadeira do homem filho de Deus onipotente e eliminar tua ilusão mental. Quando se elimina a ilusão mental, desaparece todo o temor. Então parava em consciência. Aí eu lembrei que eu tinha recebido um vídeo que chama Do Átomo a Deus e fala da consciência. Então é toda uma saga de como como foi criado o universo e como a consciência ela evolui, desde o átomo, passando pelos vários reinos, até voltar a ser Deus. Aí eu vi aquele vídeo e falei, nossa, que coisa espetacular, né? Então assim, rapidamente, você pega que o livro fala, né? Ele fala assim, se você pegar um alfinete, né, na cabecinha do alfinete ali, imagina que isso aqui é a cabeça do alfinete, e puser no céu, aquela cabecinha do alfinete tem simplesmente 10.000 galáxias. E cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas. Ou seja, quando você olhar para o céu, quantas cabeças de alfinete você vai ver? Nossa, milhares, né? Ou seja, nós somos praticamente nada nessa história toda. E aí, fica claro que a gente, apesar de ser pequeno, ínfimo em relação ao universo, a gente faz parte dele, somos filhos de Deus. Reconhecer, raciocinar e refletir sobre o que talvez o que eu vi nesse vídeo, que é simplesmente espetacular. É o resumo lúdico de tudo, de como o universo foi criado, como as consciências se evoluem. Então nós temos 10 estágios para sair dessa coisa ínfima até voltar a reencontrar Deus. Então o primeiro estágio é o estágio atômico, né? Então o estágio atômico, onde o átomo tem uma partícula chamada elétron. E quando essa partícula ela tem um experimento de metafísica que ela passa por 2 fendas, ela se transforma em energia, em ondas. Então a conclusão, isso não tem a ver com religião, metafísica, é que as partículas, quando em movimento, são energia, ou seja, tudo está conectado. Como é tudo formado de átomos, nós estamos todos conectados. Aí a história que somos filhos de Deus toma todo sentido. Então todos nós estamos conectados, essa é a primeira coisa. A outra dimensão é a dimensão mineral. Na dimensão mineral começa a se aparecer o sistema de organização com os cristais. Então os cristais têm memórias de bilhões e bilhões de anos da formação do nosso planeta Terra. E por isso que se usam os cristais para fazer curas, eles têm a força curativa. O terceiro estágio é o estágio vegetal, né? Da dimensão vegetal. Aí começou-se a ter a consciência da vitalidade, da mobilidade, porque as plantas se movem, da comunicação, porque elas sabem se comunicar, e os sistemas familiares. Aí na ascensão da consciência, que é essa consciência que criou o universo, e dentro da Seitonia a gente pode dizer que essa consciência que criou o universo, nós chamamos da mente de Deus, né? Então essa consciência foi evoluindo, né? Então ela se evoluiu para o sistema animal. Então o sistema animal aparecem as emoções, começam a surgir já a reencarnação, surgem os rituais e tem toda uma sensibilidade. Os animais são muito sensíveis.
sensíveis tanto emocionalmente como espiritualmente. Pode ver o gato, né? O gato é um animal altamente espiritual. E alguns animais já começam a usar até ferramentas. Os macacos usam ferramentas, né? Quebram coisas com pedra e tudo isso. E aí eles têm consciência coletiva. Qual é o próximo aspecto? O próximo aspecto é o aspecto humano. Então ele sai do consciente coletivo para o consciente individual. Nesse consciente individual surge, a gente chama de cegueira cognitiva. Então toda vez que a gente reencarna, você apaga tudo, não lembra mais nada. Como uma criança, começa do zero. A cada reencarnação você começa do zero. Qual o motivo disso? Aprender. E o ser humano é o único que é capaz de manifestar o amor universal. E aí começa a conexão com a tarefa da semana, né? Que afinal, essa é a grande chave que estava escrito nesse livro aqui, né? Na oração da verdade. E aí eu falei, caramba, é aqui a coisa. Bom, qual é a outra dimensão para a gente fazer a conexão? É o astral. Então você sai, quando você desencarna, você tem um corpo astral. O que é esse corpo astral? Ele começa a ter o astral inferior e o superior. Para entender um pouco mais isso, esses dois filmes aí, O Nosso Lar e o Ghost, né? Quando você vê esses dois filmes, o Ghost, principalmente no final, você entende as relações disso, do que é superior, o que é inferior. Aí nessa dimensão, as pessoas se comunicam, não por falar, por telepatia. Um fala chinês, outro fala inglês, não. É telepatia, é uma linguagem universal. E existe então essa projeção astral que viaja pelos sistemas emocionais. O outro aspecto, que é o próximo aspecto, é o mental. O mental é, você libera o corpo astral, você já não tem mais o corpo astral, e eles chamam isso no esoterismo da segunda morte, né? Então, existe o mental concreto, que é mais analítico, e o mental abstrato, que ele é uma coisa de intuição e pensamentos. Aí existe muita compreensão, muita sabedoria e muitos eventos multidimensionais, né? Nessa dimensão o tempo basicamente não existe. Bom, qual é a conexão? Nessa roda sânscrita nós ficamos dezenas de vezes, ou centenas, ou milhares de vezes reencarnando entre o físico, o astral e o mental, né? Fica nessa chama roda sânscrita. Como que você diminui o tempo? Usando a tal da chave secreta. Eu volto nisso aí. Só para fechar então esse vídeo, ele fala do aspecto búdico, que aí é o eu divino. Você para de reencarnar. O ser humano é como gotas, aí ele percebe que não é gota, que ele é oceano. Ele já é o oceano, ele faz parte do oceano, somos filhos de Deus. E o propósito de existência é uma existência divina. E aí existe o tal do registro acástico. Assistam o vídeo lá, vocês vão entender o que é isso. E o penúltimo seria o átmico. O átmico, então, todos nós já somos oceano, não somos mais gota, né? Participamos do todo, somos instrumento da consciência divina e agimos para, vamos dizer assim, evoluir o universo, tá certo? É o eu divino e o eu superior. E a partir disso aí você sai desse sistema e reencontra Deus. Voltando então para a tarefa da semana, que é a tal da chave, né? Aqui a oração, aonde você fala, oração para abrir a porta inesgotável das minas do tesouro. Então ele fala que a chave é a chave que, se você não adianta ter a chave, se você virar para o lado errado. E o que é virar para o lado certo? E aqui quando a gente volta, está escrito assim, o ser humano, com três coisas. Ele tem consciência individual, ou seja, tem livre-arbítrio. Segunda coisa, ele tem essa cegueira cognitiva. E o terceiro é capaz de manifestar o amor universal. Como você manifesta esse amor? O amor universal é a chave. Jesus falou isso. Aí você põe a chave e gira para o lado certo. O que é girar para o lado certo? Agradecer e se reconciliar. Falei, nossa. Então, para mim reduzir o tempo que eu fico na roda sânscrita, entre carnal, astral e depois indo para o mental e eventualmente reencarnar, é simples, cara. Manifestar o amor universal,
agradecer. Com isso você começa a perdoar e se reconcilia. Então quem consegue fazer isso diminui o tempo de reencarnação. Bom, qual era o meu relato? Quando eu cheguei a essa conclusão, passou um vídeo na minha vida, eu vi minha vida passar assim. Eu vi todos os momentos onde, e as pessoas que eu preciso e devo me reconciliar, os mal entendidos, e essas pessoas com certeza vão aparecer na minha frente, como já apareceram, né, depois que eu tive isso. E aí você começa, ontem mesmo foi um que a gente se abraçou, se beijou, impressionante. Então é tomar a consciência de que a gente deve se reconciliar. Foi isso o meu relato. Feliz ano novo, um beijo no coração de vocês todos.